Fala pessoal, tranquilo? Luan aqui. Esse vídeo era para ter saído há algum tempo, né? Alguns dias atrás aí, mas eu tive um novo problema com o carro que me impediu que eu fizesse o vídeo mais rápido ou antes, né? Então hoje eu vou falar um pouco do meu carro, né? Meu carro particular, apresentar ele, né? Um carro bem comum, bastante gente conhece, mas vou mostrar especificamente o meu modelo aqui, o meu exemplar, e explicar um pouquinho da história desse carro, dos problemas que ele me deu. E também vou falar, na minha opinião, se ele é um carro que vale a pena ou não para trabalhar com o aplicativo, tá? Então o modelo em questão é um Fiesta 1.6 Zetec Rocan. Meu carro é 2013, ano e modelo. E eu comprei esse carro em novembro de 2022, tá? Nesse momento do vídeo, estamos em agosto de 2023, então um pouco menos de um ano. Quando eu comprei esse carro eu não tinha a menor intenção de colocar ele nos aplicativos, né? Porque eu queria um carro para uso particular mesmo, e eu já trabalhava, já fazia renda extra na moto, né? E até então estava habituado e iria continuar dessa forma. No vídeo passado, né, eu indiquei alguns dos motivos que me fizeram trocar moto pelo carro, mas tem um motivo que eu não comento lá, que eu deixei para comentar aqui, que é justamente os problemas que eu tive com esse carro e as despesas, né? Então, por ele ter me dado bastante despesa, eu resolvi colocar ele para trabalhar para mim, tá? Então, peguei esse carro em novembro, rodei com ele sem ter nenhum tipo de problema mais grave ou incidente, até acabar a garantia da loja, né? Parece que o carro sabe quando a garantia acaba. E logo após acabar a garantia, eu saí de férias do meu trabalho, né? E fui fazer uma revisão para ver se o carro estava tudo ok e tal. O carro parecia estar muito íntegro, né? Não apresentava nenhum tipo de problema aparente, nenhum tipo de avaria. Então eu fui fazer uma revisão, tá? Quando eu fui fazer a revisão, que era só para fazer troca de óleo, revisar freio, suspensão, estava tudo ok, a gente descobriu uma série de problemas ali. A gente não, né? Os mecânicos descobriram uma série de problemas ali e foram me passando a relação. Já são pessoas que eu tenho um contato de longa data, né? Já tive vários carros com eles lá. Então tudo que era feito era filmado, me era mostrado. Algumas coisas eu tava junto para ver e tal. E foi bem preocupante, né? Uma revisão que era para ser de uma semana ali, quando muito, eu fiquei 32 dias sem carro, né, na época lá. Fiquei esse tempo todo sem carro, né? Só com a moto, tendo filha pequena e durante o inverno, né? Foi bem complicado ali. Então, dessa primeira revisão, eu gastei em torno de R$ 8.000 no carro, tá? Foi tirado vazamento, teve que fazer correção de troca de peças de suspensão, além do troca dos fluidos, tinha alguns outros vazamentos, foi trocado junta da tampa de válvulas, foi feita uma série de procedimentos, tá? Além dos mais básicos ali que deveriam ter sido feitos mesmo, tá? Então foi um valor bem elevado, né, para uma manutenção entre aspas comum, né, que era para ter sido uma preventiva, tá? Esse carro ele tá hoje nesse momento com 139 mil quilômetros, mas eu comprei ele com 133, tá? Então é um período um pouco crítico da quilometragem de um carro, né? Porque é quando começa tudo a ficar desgastado. Tem muita coisa que é original ainda nesse carro, então começa a apresentar desgastes, né? Porém, quando dessa manutenção, a gente descobriu ali um desgaste incomum, né, na parte de baixo do motor desse carro, porque ele começou a fumar um pouco, fumava, né, baixava óleo, e uma coisa que eu não tinha percebido ainda, né, foi percebido lá, né? Então eu não consegui com isso saber, né, se tinha sido maquiado para venda o carro ou se o dono anterior, antes de passar para a loja, é que fez alguma coisa no carro. Enfim, não tem como saber, né? Aí, então aqui não é uma acusação, né? Aqui é uma suspeita, tá? De que esse carro já tenha sido vendido com um problema mais grave. Obviamente foi vendido com um problema mais grave, né? Porque eu fiquei muito pouco tempo com o carro, tá? Inclusive, quando eu fui levar para revisão, eu tinha feito a troca de óleo a menos de 2.000 quilômetros e eu ia trocar de novo, né? Porque como eu ia fazer uma revisão completa, eu queria anotar tudo e deixar tudo bonitinho para ter controle, né? Eu gosto de fazer dessa forma. E eu cheguei lá na oficina com um carro com quase sem óleo.
né? Sendo que tinha sido feita a troca a menos de 2.000 quilômetros e, sei, um mês e pouco atrás, né? Então, muito pouco tempo e muito pouca quilometragem para baixar tanto assim o óleo. Enfim, fiquei rodando com o carro ali mais um tempo, mais uns dias, né? Já decidido a colocar ele no aplicativo porque eu estava decepcionado ali com o valor que havia dado na manutenção. Então eu resolvi rodar com ele também pelos motivos apontados no outro vídeo e também para tentar recuperar um pouco do prejuízo, né? Eu coloquei ele para rodar na Uber aqui na 99 e eu acredito que eu tenha rodado uns 20 dias, tá? Não muito mais do que isso, tá? E o carro acabou fervendo, tá? Eu tinha acabado de largar uma família ali, mãe, pai e filha, aqui em Viamão, na minha cidade, né? E aí tava em deslocamento para uma outra área, quando o carro começou a sair muita fumaça, né? Muita fumaça do lado de fora. Eu, pela visão que eu tinha daqui de dentro da cabine, eu não conseguia ver exatamente de onde era, mas eu entendi, pensei que fosse do escapamento, porque ele fumava, né? Então eu pensei que de repente tinha colocado ele numa posição que fazia com que ele causasse mais desse efeito de fumar e tal. Mas depois eu comecei a perceber que a temperatura foi subindo. E só que eu tava numa avenida movimentada, então eu precisei andar mais um pouco, mesmo vendo que o carro tava fervendo, ou quase fervendo, né? Ele não chegou na parte vermelha ali, o ponteiro, mas eu precisei andar mais um pouco para me colocar numa situação de segurança, né? Porque como eu tava numa via rápida, que não tinha local para parar, então eu precisei primeiro andar mais um pouquinho e colocar o carro num lugar mais seguro, né? Bom, aí eu já vi ali que tinha tido um problema sério, né? O carro acabou fervendo ali. Obviamente já havia queimado a junta do cabeçote, isso eu já sabia que tinha acontecido pelas características do problema. Eu já havia tido outros carros com esse problema, né? Então eu já estava calejado. E eu encostei até esperar o guincho do seguro, né? Eu tenho o seguro desse carro. E o guincho demorou incríveis 3 horas para me atender ali por conta do convênio das seguradoras com os guincheiros, né? Eles sempre querem pagar preço mínimo de tabela pro guincho e o guincho não quer aceitar, né? Como agravante, eu moro em Viamão e não tem muitas empresas de guincho que gostam, né? Ou costumam ir até até Viamão, né? Sair de Porto Alegre para ir Viamão. Porque quando eu larguei o pessoal, eu consegui ir tava indo até Porto Alegre e foi no meio do caminho que o carro acabou tendo esse problema. Então o pessoal não estava muito feliz ali com a minha viagem de Porto Alegre para Viamão. Então demorou apenas 3 horas para ser atendido, tá? Bom, daí eu deixei o carro parado um tempo até digerir a notícia, né? E preparar o bolso ali, porque é um baque grande, né? Tem que fazer o motor de um carro inteiro, a parte de cima e a parte de baixo. E aluguei um carro na Localiza, o Uno, que eu já apresentei aqui, para ficar rodando enquanto isso, né? Já tem vídeo do Uno aí no canal, vocês podem conferir. Carro que já foi devolvido, obviamente, né? Até o dia que eu levei esse carro para fazer um orçamento num mecânico aqui perto da minha casa, um mecânico especialista em Ford, né? E levei o carro lá para ele dar uma olhada e tal, e ele fez o orçamento e eu aprovei. Foi feito retífica do motor, né? Parte de cima, parte de baixo também, trocado alguns periféricos ali e tal. Segundo ele, o motor estava em bom estado, então dava para se aproveitar bastante coisa. Então, o total que eu gastei para fazer o motor inteiro desse carro, novamente, eu fiz embreagem também, aproveitei que o carro estava aberto, já fiz a troca, né? Porque eu não tinha histórico desse carro nesse sentido. Então eu gastei ali o motor, embreagem, todos os periféricos, mangueiras que eu tive que trocar ali. 8 mil reais de novo. Eu tô arredondando os custos, tá? Um deu 7.900 e pouco e o outro deu 8.200 e pouco. Então 8 e 8, né? Basicamente 16 mil reais em cerca de 2 meses ali, tá? Não é um custo fácil de absorver, tá? Eu não sou uma pessoa que tem um salário alto e eu também não estava com reservas gordas nesse momento, tá? Então foi um baque bem grande ali. Por sorte, né? Ou por organização mesmo, eu tenho um cartão de crédito, ou mais de um ali, que eu consegui passar esses custos todos no cartão e agora tô correndo atrás, né? É a história da vida de muita gente. Como eu falei, esse vídeo já era para ter saído, né? Era para ter saído semana passada. Não saiu, eu iria gravar ele no domingo, e não saiu porque no domingo eu fui sair de casa com o carro e eu já havia conversado com o mecânico que fez o motor do carro, que quando ele estava quente e eu desligava e precisava virar a chave de novo, o carro não pegava às vezes. Ele virava pesado, mas não pegava.
E aí eu tinha combinado com ele que seria levado na segunda-feira, que é ontem, tá? Só pra ver isso. Porém, no domingo eu ia sair pra trabalhar. E eu fui conferir água e óleo do carro, que eu tenho por costume conferir periodicamente, né? Até porque eu já tenho medo de tanto problema que eu tive com os carros, eu acabo fazendo essa conferência, né? E notei que o carro estava com nível baixo de óleo e sem praticamente nada de água no reservatório, né? Ou aditivo, né? Melhor dizendo. Aí eu encostei o carro e esperei até a segunda-feira e levei o carro até lá, ao mecânico. Chegando lá de cara, eles já viram que uma mangueira havia estourado. Então, uma mangueira de onde passa, né? O fluxo de água ali tava. Ela não tava estourada, ela havia degolado ali, sabe? Parece que apertou muito e acabou criando um rasgo desse tamanho, assim, mais ou menos. Eu não sei se vai dar pra ter uma noção na câmera, mas é bem pequeno, tá? A minha sorte é que foi um rasgo desse tamanho, senão eu teria perdido o cabeçote do carro de novo. E talvez eu não pudesse fazer retífica, né? Não sei se teria medida pra isso, mas enfim, dei sorte no azar, né? Aí levei lá pra eles, isso eu não tive custo pra ser corrigido, né? Eles corrigiram o óleo também ali, que foi só uma questão de ter, quando saiu o carro, saiu com nível mais baixo. Só que essa questão do carro não pegar quando tá quente, segundo eles, né? Segundo o diagnóstico deles, foi por conta do meu motor de arranque, tá? De fato, esse carro, mesmo quando tava frio, às vezes ele tinha uma dificuldade para pegar. Eu virava a chave, ele dava uma ameaçada e depois pegava, tá? O problema é que eu já vi muito acontecer com carros da Volkswagen, né? Especialmente Fox, Voyage, Gol da versão 1.0, eu vi bastante isso. E esse carro tem uma característica parecida de falhar o arranque, tá? Aí foi trocado o arranque ao custo de R$ 1.100 ali, tá? É um valor... Pensem, para quem já gastou 8 mais 8, gastar mais 1.000 é complicado, né? É bem difícil absorver outro custo desse tamanho, né? Claro que perto dos outros é um custo muito menor, mas ninguém quer ter um custo desse tamanho depois de já ter gastado tanto num carro, né? Então foi trocado, foi colocado novo, né? Eu não quis recondicionar porque segui o conselho do mecânico que disse que não fica bom recondicionando e eu acredito, tá? Que não fique bom realmente recondicionando, então foi colocado uma peça nova. Vamos ver agora o quanto vai durar, né? Se eu vou ter novos problemas, tá? Então tudo isso foi a história que eu tive do meu carro até o presente momento, cerca de 9 meses que eu tô com o carro, já tive tudo isso de problema, tá? Isso que o carro foi bem avaliado, tá? Pra comprar. Claro que eu não sou mecânico, né? E muitas das coisas, dos problemas que ele tinha, nem o mecânico conseguiria ver, porque é coisa interna, dentro do motor a gente não consegue abrir pra olhar se tá bom ou não, né? Então eu tive todas essas questões aí com o carro, tá? Vou ali pra fora pra mostrar o carro. Vai ser muito breve, tá? Porque é um carro muito conhecido por todo mundo ali. Mas só pra vocês virem como que o carro tá. Ele vai estar um pouco empoeirado, né? Que eu peguei na mecânica agora, não consegui limpar. Então vamos ali pra fora pra mostrar rapidamente o carro, tá? Tá um pouco de vento lá fora, eu espero que não atrapalhe a gravação. Vamos lá. Então aí tá o Fiestinha, com essas rodas horríveis que eu não gosto. Pretendo trocar. Um carro bastante simples, conhecido por todo mundo, né? Como eu falei, 2013. É um carro que está em ótimo estado, assim, de lataria, de estofado, acabamento, tá tudo muito tranquilo, muito ajeitadinho no carro, né? Ele tem desgaste no volante aqui, normal, né? Esses carros têm, o tapete tá sujo, não consegui limpar. Mas é um carro que apresenta um bom estado, né? Tanto para uso pessoal quanto para o aplicativo, né? Aqui eu costumo usar essa proteção ali porque ele tem um túnel bem alto, né? E o pessoal gosta de pisar no túnel dos carros, né? Impressionante como o pessoal gosta de pisar no túnel. E eu também tenho outro paninho aqui porque o Fiesta, ele é um carro que tem uma parte aqui com carpete, né? E suja muito, muito mesmo. O pessoal gosta de pisar justamente aqui quando entra, tá? Então eu tenho um paninho, tá? Tenho como planos para esse carro forrar os bancos, né? Comprar uma capa. E também tenho como plano para ele forrar o piso, tá? Vou virar de novo para mim aqui, apresentação breve, né?
Então eu pretendo também forrar o chão dele aqui com aquele... É tipo um vinil, né? Como os taxistas utilizam e tal. Então eu pretendo fazer isso, tá? Justamente para tentar preservar um pouco. Ele é um carro bem difícil de limpar, tá? O carpete dele é complicadinho de aspirar, né? Então eu costumo eu mesmo fazer a limpeza, não gosto de mandar em lavagem, tá? Não gosto. Eu levei final de semana porque eu precisei no sábado, mas eu não gosto de levar em lavagem, eu prefiro lavar em casa. Então eu costumo lavar ali no meu intervalo, né? Geralmente é o meio-dia ali, quando tá sujo, e aspirar praticamente todo dia, né? Porque como é um carro que suja bastante, eu tenho que manter limpo, né? E às vezes não é uma tarefa muito fácil, tá? Então, todo mundo viu aí todos os meus problemas, né, que eu tive com o carro. E claro que não é todo exemplar que apresenta todos esses problemas, tá? Tem gente rodando com esses carros que não tem problema algum, tá? De modo geral, ele é um carro que tem uma manutenção um pouquinho salgada, tá? Eu acho caro a manutenção dele preventiva para um carro simples do jeito que é, tá? Consumo desse carro na cidade não é bom, né? Para quem, pelo menos uma cidade igual Porto Alegre, né? Que a gente tem bastante morro aqui também. Eu ando só com ar ligado, tá? Não gosto de andar com ar condicionado desligado, não gosto de abrir vidro. Dá para dizer que 90% do tempo com ar ligado. E eu faço em torno de 9,3, 9 até 11 por litro, tá? Depende de onde eu tô andando e depende do pé, né? Quando eu tô dirigindo pela Uber ou pela 99, enfim, pelo aplicativo, eu ando devagar, né? Ando tranquilo ali com os passageiros, tá? Quando eu tô sozinho, eu gosto de pisar um pouco mais, tá? Ele não é um carro muito esperto, tem uma dinâmica mais agressiva, assim, tá? É um carro bem comportado, tá? Acho que talvez pelo câmbio longo dele, ele não é um carro muito esperto para arrancada, para retomada e tal. Mas é um carro que tem força, né? Para andar, enfim, na cidade não vai faltar força, tá? Então o consumo dele não é muito bom, na minha opinião, poderia ser melhor, né? Pela litragem, né? 1,6, tem carro 1,6 aí fazendo 12 quilômetros por litro tranquilamente, né? Então, para mim, né, pro minha realidade hoje, esse é o melhor carro possível para fazer aplicativo, tá? Porque eu já tenho ele. Tá, para quem não tem esse carro e pensa em comprar para fazer aplicativo, talvez ele não seja uma boa opção. Ele não, pelo menos a versão 1.6, tá? Eu não tenho conhecimento da versão 1.0. Na versão 1.6, ele é um carro bem confortável, ele tem um certo espaço interno, né? Eu trabalhei com Uno, né, um tempo ali, e o Fiesta é 500 vezes mais espaçoso e mais confortável, tá? Não tem nem comparação. Mas ele bebe muito mais, né? Com o Uno eu conseguia fazer em torno de 14 km por litro na cidade. O Fiesta eu faço entre 9,5 e 10,5, 10, tá? E a manutenção é mais salgada, né? Então, eu não acho que ele seja uma boa opção de carro para quem vai buscar no mercado de usados, tá? Também porque é difícil achar um exemplar desses carros aqui em estado razoável. Bem difícil, tá? Eu procurei muito, eu queria o sedã, não consegui achar o sedã inteiro do jeito que eu gostaria. Achei esse exemplar aqui que para mim estava perfeito e acabei tendo tudo isso de problema, né? Então eu não indico esse carro para quem pretende financiar e comprar e quer botar nos aplicativos, tá? Não acho uma boa opção. Quando eu comprei eu não tinha intenção de fazer aplicativo, então por isso que para mim fez sentido a compra, tá? Mas é aquilo que eu já citei, né? O melhor carro para fazer aplicativo é o que tu já tem, tá? Aí se tu não tem carro, bom, aí existem outras variáveis ali a serem analisadas, né? Mas o melhor carro é aquele que tu já tem, tá? Embora ele consuma mais do que o Uno, esse aqui é meu, né? Então eu não pago aluguel, não pago nada, apesar de ter uma despesa absurda de manutenção, e nenhuma dessas manutenções foi culpa do aplicativo, né? Todas elas foram vícios já ocultos ou por ter atingido já a quilometragem do carro para fazer a troca de determinadas peças, tá? Então, espero que de alguma forma tenha colaborado e como, acho que recado final, né, para quem dirige de modo geral e para todo mundo que por acaso chegar aqui nesse vídeo, tenham reservas, né? Façam reservas, separem um dinheiro para emergência, porque se eu não tivesse pelo menos um pouco separado, um pouco de dinheiro que eu tinha separado e tivesse um pouco de organização ali para deixar sempre um cartão liberado para alguma emergência, eu não teria como ter arrumado meu carro, eu teria sem carro até agora, né? E embora eu tenha tido um impacto muito grande com isso, o baque foi forte, eu tô conseguindo absorver tudo isso
porque eu, de certa forma, estou organizado, né? Junto com a minha esposa aqui. Se a gente tivesse mais desorganizado, ou eu, por exemplo, não tivesse emprego, só trabalhasse na Uber, daí eu teria um problema grande, né? Então, por eu ter um emprego, poder conversar com o meu chefe, explicar a situação, né? Enfim, pedir ajuda quando precisasse. Então, isso tudo fez com que eu conseguisse compor aqui os valores, né? Para poder chegar no conserto do carro. Quem trabalha só com Uber não tem isso, não pode se dar esse luxo, né? E o pior de tudo para quem trabalha por aplicativo e apenas por isso não é, talvez não seja nem o valor financeiro, seja o tempo sem carro, porque o prejuízo é dobrado, né? Se tu não trabalhar, tu não ganha, se tu não ganhar, tu não consegue arrumar o carro, e se tu não tem carro, tu não trabalha, né? Então acaba virando ali uma bola de neve, né? Então tenham reservas, guardem dinheiro porque é importante. Tu só vai saber da importância disso quando tiver uma emergência, tá? Então, eu agradeço a quem chegou até aqui, né? Se puder se inscrever, curtir o vídeo aí, se inscrever no canal, curtir o vídeo, eu agradeço bastante. E até o próximo vídeo, que eu espero que não demore tanto, tá? Um abração para todo mundo e muito obrigado.